Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal PowerPoint Sem Segredos. Eu sou Thaís Oliveira e hoje eu vou compartilhar com você um passo a passo, o tutorial para que você possa fazer o efeito Parallax nas suas apresentações, um efeito Parallax horizontal. E você pode aí estar se perguntando, e o que é o efeito Parallax horizontal? Eu separei aqui um site qualquer da internet onde eles utilizam muito esse tipo de efeito e eu vou mostrar para você agora. Com o site aberto, eu vou arrastar a barra de rolagem para baixo e você vai perceber que as informações abaixo dessa imagem, ela vai subir em harmonia, enquanto esta imagem ela também vai sumindo. Olha só, olha o movimento das imagens. Você percebe que uma imagem vai tomando o lugar da outra de uma forma clean, que não vai empurrando a imagem para cima, que ela vai simplesmente subindo junto enquanto você vai descendo a barra de rolagem. Então, esse é o efeito Parallax, que no caso é um efeito Parallax na horizontal. E é este efeito que eu vou compartilhar com você agora, o passo a passo de como fazer esse efeito no seu PowerPoint para que você possa utilizar nas suas apresentações. Vamos comigo de volta à tela do meu computador. De volta à tela do meu computador, eu espero que você já tenha aberto o seu PowerPoint, que você já tenha a sua apresentação em branco aí na tela, para que a gente comece daqui a pouquinho o nosso passo a passo de como a gente vai criar o efeito Parallax na horizontal para as suas apresentações. Mas antes, eu gostaria de te mostrar uma diferença que existe do efeito Parallax horizontal que vamos criar juntos, eu e você aqui, para uma transição que existe no próprio PowerPoint. E a transição tem o nome de empurrão. E esta transição tem esse nome por quê? Porque justamente quando eu for passar deste nosso primeiro slide para o nosso segundo slide, este slide aqui de baixo ele vai empurrar a imagem. Esta imagem ela não vai subir lentamente de forma harmônica como a gente viu no site. E para que você entenda o que eu estou falando, eu vou mostrar aqui agora. Preste atenção nessa imagem que eu vou acionar para que o nosso segundo slide ele suba na nossa tela. Você percebe que quando ele subiu, ele empurrou a foto? Eu vou voltar. Mais uma vez. Note que ele empurrou a foto. E isso é o efeito, é a transição, perdão, não é o efeito, é a transição de empurrão, que é esta transição aqui. Nós, eu e você, não vamos utilizar efeito de transição. Nós vamos utilizar animações para que ele dê aquela sensação de que as imagens vão subindo juntas de forma harmônica. Como este slide aqui que eu fiz também. Perceba agora que esta imagem ela vai subindo em harmonia com o segundo slide que vem surgindo. Notou a diferença da transição de empurrão para esta animação? E esta animação, ela é o efeito Parallax horizontal. E é o que você vai aprender agora a fazer. Vamos lá. E agora sim, vamos para o nosso passo a passo. Com a sua apresentação em branco aberta, nós vamos deixar esse layout em branco. E para fazer isso, é só vir aqui em página inicial, layout em branco. E vamos agora inserir uma imagem, para que ela sirva como plano de fundo. E para inserir imagem, vamos na guia Inserir, Imagens, escolhe de onde você vai retirar a imagem, se do seu computador, se vai ser uma imagem online. Eu vou escolher do meu dispositivo, seleciona a imagem e clique em Inserir. Agora, eu quero cortar essa imagem na proporção 16:9, que é a proporção do nosso slide. Então, eu venho em cortar na setinha, taxa de proporção 16:9. E aqui a gente vai ajustar como a gente vai querer que este corte seja feito. Definindo onde será feito o corte, você vem e clica em cortar. Feito isso, nós vamos ajustar aqui no nosso cantinho e vamos arrastar a imagem para que ela preencha todo o nosso slide. Com o nosso slide todo preenchido com a imagem, vamos inserir a nossa caixa de texto. Então, eu venho na guia Inserir, Formas, e escolho esse azinho aqui, que é a nossa caixa de texto. E aqui você vai colocar o título desse seu slide. Aqui no caso eu vou escrever Alimentação Saudável. Seleciono a caixa de texto,
centralizo o texto dentro da caixa de texto, coloco todas as letras em maiúscula, modifico a cor da fonte para branco e aumento aqui o tamanho da fonte. Colocar 66. Agora nós vamos alinhar ao centro do slide e ao meio do slide a nossa caixa de texto. Então, você vai vir em formato de forma, com a caixa de texto selecionada, alinhar, centralizar e alinhar ao meio. Prontinho. Feito isso, você agora vai aplicar um efeito de sombra ao texto, para que ele dê um destaque maior no texto. Neste ponto, você vem aqui ainda em formato de forma, estilo de Word Art. Nesse azinho azul, efeitos de texto, você vai clicar na setinha, sombra, e escolhe a sombra que mais lhe agradar. Caso aqui, para o que a gente vai fazer, tá bom. Agora, você vai diminuir um pouco o zoom, a sua visão da sua área de trabalho. E para fazer isso, você vem aqui embaixo nessa guia, nesse sinalzinho de menos, e diminui o zoom. Como você pode clicar no sinalzinho de mais para aumentar o zoom, ou segurar nesse ponteirinho e arrastar. Aqui tá bom. Agora você vai inserir um retângulo que vai ocupar todo o seu slide também. Então, página inicial, formas, seleciona o retângulo e você faz o retângulo que vai ocupar toda a área do seu slide. Ajusta para ver se ele está certinho, tudo certinho o slide. Vamos tirar aqui o contorno da forma e vamos fazer o preenchimento da forma. Mas antes de fazer o preenchimento da forma, diminuir um pouco mais o nosso zoom, arrastar este retângulo para baixo. Você pode fazer isso segurando a tecla Shift, clicando com o mouse e arrastando para baixo. Agora sim, nós vamos mudar a cor do nosso retângulo. Vamos vir em preenchimento da forma, conta-gotas e escolher uma cor que já contém aqui na paleta de cores da própria imagem. Então, vou selecionar uma cor qualquer. Prontinho, a cor está aqui. Vamos duplicar a caixa de texto com o comando Ctrl D. Seleciona a caixa de texto, duplica com o comando Ctrl D. E aqui você coloca um outro título. Digamos que aqui você vai apresentar um cardápio. Então, eu vou colocar aqui um título. Eu coloquei o texto, a Delícias da Saúde te convida a experimentar, e assim eu vou apresentar 3 imagens do nosso cardápio. Vou ajustar o texto. Centralizar aqui a este retângulo que a gente fez. Então, formato de forma, alinhar. Vou centralizar certinho. Com o texto alinhado, você pode modificar, por exemplo, a cor aqui do texto, de uma parte do texto. Então, eu selecionei Delícias da Saúde, venho aqui em fonte e vou modificar a cor da fonte, clicando aqui, conta-gotas, e vou escolher também uma cor que já consta aqui na nossa imagem. Vamos escolher uma cor mais clara. Prontinho. Escolhemos a nossa cor e agora vamos criar os espaços das quais vamos encaixar as fotos que vai compor esse segundo slide. E para isso, vamos adicionar 3 quadrados. Então, vamos vir aqui em página inicial, formas, vai selecionar o retângulo, segurar a tecla Shift e arrastar para que ele fique um quadrado com os lados de tamanhos iguais. Com isso, com o quadrado selecionado, você vai duplicar esse quadrado com o comando Ctrl D. Ctrl D, Ctrl D. Arrasta para o lado. Seleciona os 3 quadrados e vamos alinhar aqui na parte de cima, para que eles não fiquem desajustados, para que ele tenha uma alinhação perfeita. Então, com os 3 quadrados alinhados, formato de forma, alinhar, prestar atenção se esta opção está selecionada, alinhar objetos selecionados, e vamos aqui em alinhar acima. Eles já estavam alinhados, ok, e agora eu quero distribuir horizontalmente de forma uniforme,
Então, vamos aqui na opção de alinhar, distribuir horizontalmente. Também já estavam distribuídos horizontalmente. Vamos agrupar esses 3 quadrados. Então, venho agrupar. E eu quero centralizar com este retângulo. Então, seleciono o grupo dos 3 quadrados e seleciono também o retângulo. Venho em formato de forma, alinhar, novamente, se esta segunda opção está selecionada, e centralizar. Pronto, ele centralizou os quadrados no retângulo. Vou arrastar aqui um pouco para cima, porque aqui embaixo nós vamos inserir também um textozinho, como se fosse o título daquele prato, digamos assim. Prontinho. Vamos aqui inserir a nossa caixa de texto. Então, página inicial, formas, caixa de texto. E escreve. Cardápio 1. E aqui você vai colocar o nome do prato que você está apresentando. Seleciono a nossa caixa de texto, centralizei o texto dentro da caixa. Vamos alterar a cor, vou utilizar a cor, esta mesma cor aqui. Então, vou selecionar ela. E agora nós vamos duplicar também o nosso texto. Dupliquei, vou ajustar aqui agora neste outro quadrado, embaixo deste outro quadrado. E mais uma vez para que ele fique no outro quadrado. Aqui você pode aplicar novamente o alinhamento, caixa de texto selecionada, seleciona o quadrado. No caso aqui o quadrado está agrupado, deixa eu desagrupar. Com o botão direito você vem agrupar, desagrupa. Então seleciona a caixa de texto, seleciona o quadrado, formato de forma, alinhar, centraliza. Mesma coisa com o de cá, caixa de texto, quadrado, formato de forma, alinhar, centralizar. E a mesma coisa aqui com o último, caixa de texto, quadrado, formato de forma, alinhar, centralizar. Feito isso, vamos inserir agora a nossa imagem dentro dos quadrados. Eu vou repetir a mesma imagem que estamos utilizando aqui embaixo, só para ficar um pouco mais rápido. Mas aqui você pode compor com outras imagens que você tenha. Então, eu seleciono o quadrado com o botão direito do mouse, venho em formatar forma, preenchimento com imagem ou textura. Ele vai preencher com uma textura padrão. No caso aqui ele já preencheu com a imagem que eu estava utilizando, mas ele normalmente vai aparecer uma textura padrão na hora de quando você clica em preenchimento com imagem ou textura. Mas para inserir imagem é muito simples, eu só vim aqui em inserir, você seleciona preenchimento com imagem ou textura, inserir, escolhe de onde você vai retirar a imagem e insere a imagem. Aqui eu posso também, para preencher este último quadrado, aplicar o pincel de formatação. Então, eu seleciono o quadrado da qual eu quero absorver a formatação, venho aqui em página inicial e aqui no pincelzinho de formatação eu vou clicar e novamente clicar no quadrado que eu quero que ele absorva a formatação. Então, note que ele já preencheu com a imagem. Vou selecionar os 3 quadrados e retirar o contorno da forma. Então, eu venho aqui em contorno da forma e sem contorno. Pronto. Estamos com os nossos 2 slides prontos para que a gente agora aplique as nossas animações e que crie, então, o efeito paralaxe horizontal. Para isso, eu vou selecionar todos os elementos com o comando Ctrl T. Vou só retirar desta seleção a imagem de fundo. Então, segura o comando, a tecla Ctrl do seu teclado e clica na imagem, ele deseleciona, tá? O objeto. Com esse restante que está selecionado, eu vou agrupar. Então, eu posso vir aqui em formato de forma, agrupar e escolher agrupar, e ele vai agrupar todos esses elementos em um único grupo. Feito isso, você vai abrir agora o seu painel, a sua guia de animações. Então, vem aqui na guia animações. Já vou deixar aqui o nosso painel de animação aberto. Vou abrir também o nosso painel de seleção, porque a gente vai precisar ocultar em um momento uma informação e depois vamos habilitar a visibilidade.
Então, estamos aqui com o nosso grupo de elementos selecionados, vamos aplicar as nossas animações aqui na guia de animações. E a animação que a gente vai utilizar para fazer aquele efeito parallax horizontal é a animação de caminhos de animação. Eu tenho estas opções visíveis, como eu posso também clicar aqui embaixo, mais trajetórias de animação, e vou escolher qual delas mais me agrada. Eu quero que o efeito seja para cima, ou seja, que ele suba, né? Então, eu vou selecionar aqui o para cima, note que ele já aplica um pouco da animação ali no canto e clique em OK. Cliquei em OK e ele já aplicou. E assim vai aparecer para você a animação. Note que aqui aparece dois círculos, um verde e um vermelho. O vermelho, ele indica o final da animação. Então, você quer que ele ocupe todo o seu slide, que é onde está esta foto aqui. E para isso, nós vamos segurar na bolinha vermelha com a tecla Shift do seu computador também pressionada e vamos arrastar para que o nosso elemento vá e preencha o espaço onde está a imagem. Vamos agora visualizar como ficou o efeito. Então, eu venho aqui ou em reproduzir tudo no painel de animação ou aqui em visualizar, tanto faz. Mais uma vez. Perceba que a imagem, ela não mexe, ela fica estática. E eu quero dar um movimento à imagem. E como é que eu faço isso? Como é que eu dou esse movimento à imagem? Muito simples. Seleciono aqui a nossa animação, o nosso bloco onde está a animação, e perceba que aqui aparece pincel de animação. Eu vou selecionar o pincel de animação e vou clicar na imagem. E ele aplica a animação à imagem também. Aqui, com a segunda animação da imagem criada, vamos selecionar com o anterior. E agora, vamos reproduzir tudo e ver como ficou com a animação também aplicada à imagem. Mais uma vez. Perceba que ainda ficou muito rápido, parecendo que a imagem está sendo empurrada. Vamos melhorar esta animação. Aqui no nosso primeiro grupo de animação, eu também vou colocar com a opção com o anterior. Note que o mouse sumiu daqui. E agora eu vou tirar a visibilidade do nosso grupo, onde está estas imagens, onde estão os textos. Eu vou tirar a visibilidade no nosso painel de seleção e vou trabalhar a animação da imagem. Perceba que o nosso final da animação está bem aqui para cima. E eu não quero que ela chegue a sair completamente do nosso slide. Então, vou selecionar a nossa bolinha vermelha, segurando o Shift, e vou arrastar para baixo, para que ela fique bem aqui no limite. Que ela não suba tanto, que ela não precise sair totalmente do nosso slide, para que aquele outro grupo fique no local dela. Feito isso, vou tornar visível novamente o nosso grupo de informação, onde está o nosso cardápio, os nossos blocos de texto. E vamos agora ver como ficou a animação após esses pequenos ajustes. Deu para notar que a imagem ela já não foi empurrada? Hoje houve um certo movimento de subir a imagem juntamente com as outras informações? Perceba. Fechar aqui o painel de seleção, o de animação, e vamos abrir com uma apresentação para ter essa sensação de como ficou o nosso efeito parallax horizontal no PowerPoint. E aqui está a nossa animação final, o nosso efeito parallax no PowerPoint. Mais uma vez. Olha como a imagem sobe em harmonia às outras informações. A última vez. Então é isso, eu espero que você tenha gostado deste nosso tutorial, que você tenha
feito junto comigo, passo a passo. Se você quiser enviar para o e-mail powerpointsemsegredos@gmail.com como foi que ficou a sua apresentação com o efeito horizontal parallax, eu vou ter o maior prazer em ver o trabalho que você está desenvolvendo junto comigo aqui no canal. Terei também o maior carinho em te responder. Se você gostou deste tutorial, deixa o seu joinha, o seu like, já deixa o seu comentário. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos e deixe também a sua opinião. O que você achou, o que a gente pode estar melhorando, quais são as suas maiores dúvidas, como eu posso te ajudar produzindo conteúdos que atendam à sua necessidade em relação ao PowerPoint. É isso, muito obrigado por ter ficado até agora aqui comigo e até o nosso próximo vídeo.